Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um pós-jogo, né? Tivemos aí São Paulo e Fluminense, duelo tricolor no Campeonato Brasileiro, melhor para o time do São Paulo, que pressionou o Fluminense e conseguiu fazer o gol no final da partida, né? No final do segundo tempo, Luciano garante a vitória do São Paulo, que sobe agora para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro e cola no G4 do Brasileirão. E vamos acompanhar o que o técnico Dorival Júnior falou dessa vitória do São Paulo sobre a equipe do Fluminense. Eu vou deixar o link na descrição também, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Que o Fluminense vem fazendo ao longo desse ano, a qualidade das partidas, o nível de atuações que vem tendo. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, num primeiro momento, nós pensamos em neutralizar aquilo que o Fluminense tem como padrão, que tem e vem desenvolvendo já há mais de ano nas mãos do Fernando, para que depois sim pensássemos em resultado. Eu acho que isso seria fundamental que acontecesse. O primeiro tempo foi dessa forma. Nós tivemos um pouco mais de posse, não tivemos as infiltrações necessárias, mesmo assim criamos algumas oportunidades. Num segundo momento, nós começamos a atacar com um pouco mais de objetividade, justamente porque fazíamos o último movimento de ataque à linha adversária, fato esse que não aconteceu na primeira etapa com tanta frequência, e em razão começamos a criar um pouco mais, mantivemos o nosso posicionamento, a nossa marcação dentro praticamente do nosso campo ofensivo, do campo de defesa do Fluminense, e isso para mim foi um diferencial ao longo dos 90 minutos. Eu sou muito sincero, eu sempre reconheço muito o valor dos nossos adversários, mas pelo futebol que São Paulo jogou hoje, merecia demais esse resultado. Já tinha acontecido com o Cruzeiro, já tinha acontecido com o Grêmio lá em Porto Alegre, em outros momentos, em outras partidas também. E eu acho que, pela justiça, por tudo aquilo que foi feito pela nossa equipe, eu fico muito feliz, satisfeito, principalmente por ser à frente de uma equipe com o potencial do Fluminense. Dorival, boa noite. Ainda dentro do que o time apresentou hoje, até que vem apresentando nos últimos jogos, você vai entrando no seu terceiro mês no comando do São Paulo. Você consegue já ter um diagnóstico do que dá para sonhar, o que o torcedor pode sonhar nessa temporada, principalmente com relação à campanha do Campeonato Brasileiro? Porque no primeiro momento você chegou aqui e muitos falavam em rebaixamento. Hoje não é mais pauta, aparentemente, muito por conta do que o time vem construindo. Eu acho que se falam em rebaixamento, é natural, pelo momento que vivíamos. Eu continuo mantendo as expectativas da mesma forma, pensando única e exclusivamente na partida seguinte, no momento seguinte, podemos corrigir aquilo que foi apresentado. Os últimos resultados não mostraram aquilo que foram os jogos. Nós havíamos produzido muito para tão pouco alcançarmos frente aos nossos dois últimos combates. Eu acho que tudo é questão de tempo, mantemos os pés no chão, equilíbrio sempre, continuamos buscando melhoria da equipe, continuamos trabalhando com a intensidade que a equipe vem apresentando, botando na cabeça desses garotos que eles podem acreditar, porque coisas boas podem acontecer ou possam acontecer futuramente, e sem que criemos no torcedor uma expectativa excessiva. Vamos passo a passo, rodada a rodada, e ao final de tudo isso a gente vê o que pode fazer. Dorival, boa noite. Dorival, você poderá ter o Caleri e o Wellington para o clássico contra o Palmeiras? E o São Paulo tem maneiras de jogar, e você até tentou testar 3 volantes no último confronto pela Copa Sul-Americana. O Pablo Maia saiu machucado ainda na primeira etapa. E vocês tiveram um confronto recentemente contra o Palmeiras, né? O que o São Paulo terá que fazer de diferente para conseguir pelo menos um bom resultado em casa diante de um dos principais rivais hoje do futebol brasileiro? Primeiro que é um fato inusitado, né? Nós colocamos o Caleri naquela partida para que tivéssemos 45 minutos de uma intensidade ainda maior, e de repente ele sofreu essa lesão. No dia seguinte, o
Beraldo, que nós havíamos também segurado, salta numa bola, cai em cima do pé do Diego. Então é para vocês verem que não tem uma lógica, não tem uma receita. Futebol não é assim. Eu saí daqui aquele dia pensando seriamente, puxa vida, errei em tudo que eu pensei para a equipe e, de repente, no dia seguinte acontece aquele fato. Então é para vocês verem que não tem como você mensurar nada, preparar nada, porque é rodada a rodada, é dia a dia de treinamentos. Amanhã, de repente, nós nos apresentaremos e num trabalho lúdico qualquer, sem intensidade nenhuma, um jogador possa sentir. Como acredito eu que o próprio Fluminense tenha tido 2 jogadores também que tiveram problemas, né? O Braz, que não atuou, e o André, né? Se não me falha a memória. Então, assim, é ilógico. Futebol é ilógico e a gente convive com isso a todo momento. Se naquele dia eu não respeitasse meu torcedor, colocasse um time qualquer, como todos pediram, quer dizer, esse time qualquer, teoricamente falando, dali também não tem valores que possam decidir os jogos para todos nós, e são esses que vinham entrando e fazendo a diferença em cada rodada. Então, eles poderiam se machucar. Os titulares não poderiam se machucar. Então, é isso que nós temos que pensar, às vezes, analisando fatos. Com relação ao Caleri, dificilmente o teremos para o meio de semana. O Wellington, ainda eu acho um pouco cedo, fez poucos trabalhos com bola. Eu acredito que ele leve um tempo um pouquinho maior. Pato está se aproximando, ainda não definido, mas está se aproximando de uma possibilidade. Vamos aguardar um pouco mais aí para podermos definir tudo isso. Dorival, tudo bem? Desculpe. Eu acho que todos sabem o potencial do Palmeiras, nós temos que jogar nesse nível aí para cima. Não tem como, não tem jeito, não tem outro caminho. Eu acho que uma equipe que vem mantendo uma regularidade ao longo de anos, nós precisaremos de muito para que possamos ter merecimentos ao final das 2 partidas. Dorival, tudo bem? Ainda em cima dessa palavra que você usou, que é a regularidade, né? O São Paulo, com a vitória, ele chegou à 2ª melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro. Ele foi totalmente dominante, né, no segundo tempo, principalmente. Em alguns outros jogos também, você pega Internacional, até parte da partida diante do Vasco da Gama. Porém, quando joga fora de casa, o São Paulo tem a antepenúltima, se não me falha a memória, posição na tabela. Hoje, 50 mil torcedores, praticamente, aqui no Morumbi. Você acha que esse ótimo aproveitamento do São Paulo está muito ligado também com o apoio da torcida? Ou a forma de jogar em casa e fora de casa, ainda você não conseguiu achar esse equilíbrio e essa regularidade? Primeiro que 80 mil pessoas em uma semana dentro do Morumbi, nós só temos que agradecer ao nosso torcedor e fazermos o nosso melhor sempre para que possamos retribuir a essa confiança. Segundo, não existe diferença. Nós temos jogado tanto dentro quanto fora de casa da mesma forma. É que como os resultados não acontecem por uma bola, por um erro, por um momento, por uma situação, talvez não tenha o reconhecimento e o valor que essa equipe esteja merecendo. Porque lá fora nós também colocamos o Cruzeiro dentro do seu campo de defesa, o Grêmio dentro do seu campo de defesa, o Corinthians dentro do seu campo de defesa. E o resultado só não aconteceu pelos fatos que não se explicam no futebol. Mas eu confio no trabalho, acredito naquilo que nós estejamos fazendo nesse momento. Acho que ainda pode melhorar, evoluir. Se esses jogadores acreditarem, eu não tenho dúvidas que nós poderemos ter coisas melhores aí pela frente. É só mantermos aquilo que estamos fazendo até esse momento, continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com o mesmo respeito a cada adversário, jogando rodada a rodada. O resultado lá fora vai aparecer. Já era para ter acontecido desde a 2ª rodada. Infelizmente, são pequenos detalhes. Eu estou aqui, vou completar ainda 2 meses e 10 dias, nem isso, talvez. Então, é muito pouco para aquilo que nós precisamos e o que uma equipe necessita para entender o que seu treinador queira também. Dorival, boa noite. Você hoje conseguiu, em bons momentos da partida, encurralar o Fluminense, que é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, apertando saída, não permitindo que eles tiveram uma cabeçada no gol durante 90 minutos, que foi a do Thiago Santos, para pegar um Palmeiras, que também é considerado
um time de ponta no futebol brasileiro. O que foi feito hoje, você acha que dá jogo, dá para encarar o Palmeiras de igual para igual? A forma como o São Paulo jogou, se entregou na partida? São características diferentes, tem jogadores com situações um pouco... O Fluminense joga com muita aproximação, o Palmeiras joga com aproximação do primeiro e segundo setor, mas com bolas alongadas ao setor ofensivo. E tem 3 jogadores ali que improvisam, que fazem a diferença. Como o Fluminense também os tem, só que por jogarem um pouco mais curto, com essa aproximação, vão envolvendo o adversário com trocas de passes. Eu acho que o que nós temos que enaltecer da equipe do São Paulo é que nós fizemos uma partida quase perfeita nesse sentido, marcamos demais, nos entregamos para que pudéssemos ter a posse de bola. Mais uma vez, acredito eu que tenhamos tido sucesso. Seria uma pena não ter acontecido o resultado que aconteceu, pelo volume que nós tivemos, pelas oportunidades que nós criamos, pela entrega que a equipe teve. Eu estou muito feliz e satisfeito com o que eu vi a minha equipe produzindo. É natural que para um jogo contra o Palmeiras nós precisaremos manter essa postura e tentarmos acrescentar ainda mais. Dorival, você usou o Alisson no jogo contra o Atlético Paranaense como volante. Hoje, no segundo tempo, ele também entrou pelo meio. Ele pode ser uma alternativa diferente que você tem de elenco da sua equipe ali no meio campo para ter uma saída de bola com mais qualidade? E você falou agora há pouco sobre o Pato. Alguma chance dele ser relacionado para quarta-feira ou não existe essa possibilidade? Não, ainda não. Para quarta-feira, não. Com relação ao Alisson, ele tem uma marcação muito forte e isso fortalece sempre o nosso meio. Além disso, ele tem um trabalho de infiltração interessante pela função que ele executa em campo, pela posição natural dele. Com isso, nós ganhamos um jogador que tanto se apresenta quanto um jogador que também tem um forte combate de meio campo. Para que nós, no momento em que percamos a bola, nós tenhamos os jogadores com aproximação e já brigando pela retomada. Esses números do São Paulo são interessantes porque nós estamos retomando a grande maioria das bolas no campo ofensivo, no nosso campo ofensivo, defensivo do adversário, o que nos tem colocado muito mais perto e mais próximos ao gol. Eu acho que esse é um fato importante e a presença do Alisson, muito em razão disso. Ele participa demais da retomada, ele participa demais da construção, além do que ele também possui esse trabalho de infiltração natural da sua capacidade pela posição que ele sempre jogou ao longo de anos. Dorival, boa noite. Mais do que o São Paulo encurralou o Fluminense, o adversário praticamente não criou grandes chances, né? O São Paulo defensivamente estava muito seguro. Teve uma mais complicada com o Thiago Santos, que o Rafael fez a defesa. Então eu queria que você falasse justamente dessa estratégia, não só do poderio ofensivo do São Paulo, mas também de não deixar o adversário criar essas oportunidades, que é um adversário de muita velocidade, especialmente nessa transição. E só para tirar uma dúvida, quando você tira o Luciano para a entrada do Natan, era essa a substituição que você já faria antes do gol ou você mudou depois do gol do Luciano? Não, eu não faria essa substituição. Eu fiz no sentido de ganharmos um pouco de altura em bolas aéreas, que fatalmente aconteceriam, e uma força maior de combate pelo lado, para que ele pudesse ajudar o Rafinha, já que o Diniz havia colocado o Guga no jogo. E fatalmente eles ganhariam um pouco mais de força pelo lado do campo. Desculpe, Aline, assim, olha, eu acho que todos eles atuaram, a grande maioria atuou aqui com o Diniz, sabem as características da equipe do Fluminense, entendem muito a leitura do jogo, sabiam que para nós seria importante que tivéssemos essa bola sempre nos lados do campo, para que pudéssemos pressionar de uma maneira mais segura, até porque o que desequilibra muito é quando se troca a bola, volta-se uma bola e existe a virada de lado, até que você balance, e quando balança sempre ficam 2 ou 3 pelo lado oposto, onde essa bola volta e de repente a jogada é definida. Nós tentamos evitar ao máximo isso, conseguimos. O que me deixa assim muito satisfeito é que eu vejo uma equipe entrando com 5 garotos da base, 5 jogadores formados aqui dentro, vários desfalques que aconteceram. Nós estamos aí com quase 10 ou 12 jogadores dentro do departamento médico
E o São Paulo vem dando uma ótima resposta, independente da escalação que vá a campo, independente do time que estejamos iniciando, a substituição que estão sendo feitas, todo mundo tem entrado com muita segurança, determinados em busca de resultados. Mesmo não acontecendo nessas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, não abaixamos a cabeça, mantivemos a mesma postura, não esmorecemos em momento nenhum e continuamos acreditando que o caminho é esse. Foi mostrado, eles estão confiando e eu espero que não percam essa afinidade que está existindo, esse comprometimento entre todos para que possamos fazer partidas desse nível para mais. Dorival, boa noite. Eu queria saber mais precisamente do Luciano na questão de liderança dele. Hoje, com gol, né, ele chegou à artilharia ao lado do Galopo e também é o maior assistente, com 6 assistências ao lado do Caleri. Eu queria saber o que mudou, o que você vê no Luciano ali, que hoje ele entrega muito mais para a equipe. A gente percebe um Luciano mais solidário, participativo. Teve alguma conversa de você com ele? Porque nas suas mãos a gente percebe um crescimento muito grande dele. E também falar um pouco dessa liderança que ele assumiu nesse elenco. Obrigado. Eu tentei mostrar a importância dele, não só tecnicamente falando, não só sendo decisivo em alguns momentos, mas que ele tem capacidade para muito mais, muito mais. E se ele continuar pensando dessa forma, eu acho que ele vai fazer um ano maravilhoso para ele, para a carreira dele e, naturalmente, coletivamente, para o São Paulo. Não só conversa, mas trabalho e dedicação, o que não tem faltado. E, com isso, os resultados começam a aparecer em campo, vocês mesmos observando aquilo que ele esteja fazendo, além daquilo que ele vinha naturalmente entregando ao longo dos jogos. Boa noite, Dorival. Eu gostaria... Galera, essa foi a coletiva do Dorival Júnior. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo entre São Paulo e Fluminense, né? Deu tricolor paulista, né? Agora o São Paulo ocupando a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. O que o técnico Dorival tem feito com esse time do São Paulo não é para qualquer um. Ele conseguiu recuperar a equipe, era uma equipe cotada a ficar até na zona de rebaixamento, mas ele chegou, teve uma sequência muito boa, né? Foram 9 ou 10 jogos sem perder sobre o comando do São Paulo, é claro, depois oscilou um pouquinho, agora tá retomando os caminhos da vitória novamente, né? E é isso aí, o São Paulo agora 21 pontos, 6ª colocação. O grande objetivo do São Paulo é ficar entre os 6 melhores do campeonato, né? Já que temos muitas equipes boas também brigando pela ponta da competição, né? E dá a entender que o São Paulo vai brigar sim pela parte de cima do Campeonato Brasileiro. E já o Fluminense do Diniz, né? Ninguém sabe o que está acontecendo com esse Fluminense. O Fluminense está muito estranho, já surgiu muitas polêmicas, onde alguns dizem que Marcelo rachou o elenco, e tem muita coisa estranha acontecendo nesse time do Fluminense. O Fluminense tem caído um pouquinho de rendimento, né? Apesar que já voltou o Keno, né? O Fluminense estava muito bem quando estava com o Alexander, né? E parece que o Fluminense caiu muito de rendimento, né? E tá complicado, né? O Diniz vai ter que se reinventar para poder fazer essa equipe continuar apresentando aquele bom futebol que apresentou no início do Campeonato Brasileiro, né? A equipe tem oscilado muito nas últimas 10 rodadas mais ou menos, né, que o Fluminense jogou, oscilou bastante, né? Vamos ver o que o técnico Diniz vai fazer para esse Fluminense voltar até aquele futebol bonito que vinha jogando no início da temporada, onde até conquistou o Campeonato Carioca, onde vencendo o Flamengo aí por uma goleada no Maracanã lotado. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de dar aquela moral, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e ativando também o sininho das notificações. Você não vai ficar de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.